Fazer uma doação para alguém é algo gratificante. Poder ajudar outra pessoa, poder contribuir para que alguém que esteja numa situação difícil consiga ter um alento, consiga ter um impulso, um incentivo para sair daquela situação. Isso eu estou falando de uma doação do que for, não necessariamente de dinheiro. No entanto, quando se doa, às vezes se tem algumas frustrações também. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu com a minha família. Quando eu era criança, adolescente, os meus pais ajudaram uma pessoa que estava ajudando, ou deveria estar ajudando, Santa Catarina. Houve uma grande enchente em Santa Catarina e aqui em São Paulo uma família estava ajudando a população de Santa Catarina, recolhendo doações, principalmente roupas, para enviar até Santa Catarina para as pessoas que estavam desabrigadas, para as pessoas que estavam precisando. Lá em casa foram escolhidas várias roupas minhas, roupas dos meus pais. Essas roupas foram entregues até essa família que estava ajudando a população de Santa Catarina, esperando dessa forma que essas roupas chegassem até Santa Catarina. Pois bem, meses depois, o meu pai indo fazer uma visita até essa família, ele viu um dos membros da família vestido com uma roupa que foi dele e que ele havia doado meses antes para que fosse enviada para Santa Catarina. Eu lembro que meu pai chegou em casa contando essa história e não sabemos, se todas as roupas foram desviadas ou se foi apenas aquela peça de roupa que ele viu a pessoa vestida, mas o fato é que aquilo foi uma frustração grande, ao ponto de nunca mais a minha família fazer doações desse tipo para famílias. Nós passamos a fazer para instituições de caridade, onde achamos que o envio, ou pelo menos a utilização dessas doações, serão feitas realmente por quem precisa. Essa história da minha família serve como uma introdução aqui a esse vídeo, mas podemos pensar de doações de vários tipos. Quantas vezes nós já não fomos abordados na rua por alguém que nos pede algum dinheiro para fazer um lanche, para comer alguma coisa, diz que está com fome, e depois sabemos ou até chegamos a presenciar a pessoa gastando o dinheiro com outras coisas que não com comida. Ou seja, se doar é uma atitude nobre, mas infelizmente nem sempre as nossas doações vão para os fins que deveriam, então devemos fazer o quê? Parar de doar? Não. Doar é importante. Ajudar quem precisa é importante. E eu trago aqui hoje uma pesquisa que mostra que nos dias atuais, nos dias de um mundo digitalizado, uma nova forma de doação começa a ganhar corpo, que é a doação por meio de criptomoedas. A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, tem um braço dela na área de filantropia, que chama-se Binance Charity. Esse braço de filantropia fez uma pesquisa com quase 1.200 pessoas que são usuários da plataforma e pessoas que nunca nem
compraram criptomoedas na vida para saber como elas costumam fazer doações. E os números pesquisados acabam surpreendendo, acabam mostrando que também em doações o mundo começa a viver essa área da digitalização. Em primeiro lugar, é preciso dizer que das pessoas pesquisadas, 71%, ou seja, a maioria, disse que nunca fez uma doação utilizando criptomoedas. A maioria, 71%. Mas 29%, o que também não é pouco, 29% é quase um terço, né, desse montante de pessoas, disse que já fez doações utilizando criptomoedas, sim, e que hoje a filantropia aceita muito bem esse tipo de doação. Entre essas pessoas que já fizeram doações com criptomoedas, elas dizem que ainda costumam sim utilizar talão de cheque, utilizar dinheiro em espécie, utilizar cartão de crédito, utilizar outras formas de fazer a doação, ou seja, 43% das pessoas que doam utilizando criptomoedas, ou que já doaram utilizando criptomoedas, ainda utilizam meios convencionais, meios tradicionais. No entanto, 32% dizem que preferem doar sim utilizando criptomoedas, que já deixou de forma secundária essas doações com meios tradicionais, que a cripto é a preferência dessas pessoas na hora de ajudarem alguém que precisa, alguma entidade que precisa. E aí é óbvio, quando as respostas foram que essas pessoas preferem fazer doações em criptomoedas, a pesquisa, os pesquisadores quiseram saber dessas pessoas quais motivos levavam elas a terem a preferência por doarem com criptomoedas. E aí, 37% das pessoas disseram que a transparência na hora de você fazer uma doação com criptomoedas é algo que está sendo enviado ali por meio de uma blockchain. É algo que está ficando aí nos registros, né, de uma blockchain e que todo mundo pode ter acesso. Ou seja, é algo que tem como você fiscalizar. É algo que não tem como ficar dúvidas. Está tudo ali registrado e disponível publicamente. Ou seja, a transparência é o principal motivo. 32% das pessoas disseram que a eficiência e a economia leva elas a fazerem as suas doações por meio de criptomoedas. Veja bem, em questão ali de poucos segundos até, por meio de um computador, por meio de um smartphone, você consegue fazer uma doação desse tipo. Consegue fazer uma doação desse tipo em poucos segundos, gastando pouco, gastando taxas módicas nessa transferência de criptomoedas que você faz. Então a eficiência e a economia também são atrativos para essas pessoas que fazem as suas doações utilizando criptomoedas. E 28% das pessoas falaram que o fato da blockchain possibilitar o rastreamento dessa transferência de criptomoedas, ou seja, novamente tem a ver com a transparência, né? É possível as pessoas irem lá e ver realmente quando entrou aquela doação, quando aquela doação saiu
dali, se de repente saiu para alguma outra carteira digital, é possível rastrear o que você doou por meio da blockchain. Ou seja, juntando com os 37% da transparência, esses 28% vem também na cola disso, ou seja, mais de 50% das pessoas que fazem as suas doações por meio de criptomoedas, suas doações de dinheiro por meio de criptomoedas, elas querem ter transparência, segurança, rastreio, saber que realmente as criptomoedas estão indo para o fim que as fez doarem, né, essas criptomoedas. E complementando esse raciocínio, foi perguntado a essas pessoas quais os fatores que levam elas a escolherem uma instituição de caridade, por exemplo, para fazer essa doação. E novamente, transparência e responsabilidade foram escolhidos como principal motivo na hora da escolha de uma instituição de caridade. 27% dos entrevistados falaram transparência e responsabilidade. Eu quero escolher uma entidade de caridade que tudo esteja claro ali, que eu saiba realmente para onde o meu dinheiro está indo, com que o meu dinheiro está sendo gasto, né? Eu quero ter uma prestação de contas por parte dessa instituição de caridade. E aí a importância da blockchain, aí a importância das criptomoedas. 26% disseram que gostam de ajudar uma instituição de caridade que tenha um objetivo muito claro, muito definido. Então, por exemplo, um exemplo hipotético aqui. Eu vou ajudar uma instituição de caridade que ajudam famílias pobres do sertão nordestino. Por exemplo, está claro o que eles vão fazer. Ah, essa instituição ajuda com comida. Já quando uma instituição de caridade tem vários fins, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo outro, eu ajudo as pessoas do sul do Brasil, eu ajudo as pessoas do norte, eu ajudo as pessoas do interior de São Paulo. Essa falta de clareza nos objetivos muitas vezes é um empecilho para que alguém escolha uma instituição de caridade para fazer doação. E aí, se 26% resolve fazer a doação quando vê um objetivo claro por parte da instituição de caridade, 17% acaba fazendo essa doação quando vê depois resultados feitos por essa instituição de caridade. Então não basta simplesmente doou, saber para onde foi o dinheiro, mas não saber os resultados. Então, os resultados, a prestação de contas, mais uma vez aqui, falando dessa prestação de contas, dessa transparência, dessa responsabilidade, a prestação de contas é responsável por 17% das escolhas de uma instituição de caridade, segundo as pessoas pesquisadas pela Binance. A pesquisa também acaba jogando luz sobre a preferência dos motivos que levam as pessoas a fazerem doações para instituições de caridade. E 22% dessas pessoas entrevistadas costumam doar principalmente quando existe um momento de crise. Então, por exemplo, nesse momento, no Rio Grande do Sul, houve aquelas grandes enchentes, né? Muitas pessoas desabrigadas e muito provavelmente o número de doações acaba aumentando, porque as pessoas acabam se solidarizando com esse tipo de problema. Então, crises normalmente atraem mais doações. Mas se as crises lideram esse ranking, com 22% dos entrevistados dizendo que preferem doar em momentos de crise, educação vem logo em seguida. 20% das pessoas preferem doar
para instituições de caridade ligadas à educação, para instituições de caridade que vão utilizar aqueles recursos doados para propagar conhecimento e dessa forma acabam atraindo esses doadores. Em terceiro lugar, ali também coladinho, vem saúde, né? Saúde e bem-estar. 19% das pessoas dizem que preferem fazer doações quando sabem que o dinheiro doado vai para uma entidade que trabalha com a saúde e o bem-estar de pessoas. Para finalizar aqui esses números da pesquisa, 51% dos entrevistados dizem fazer doações quando o tempo permite, quando existe uma possibilidade financeira para fazê-lo, né? Então, quando é possível fazer doações, 51% o fazem. Já 20% dos entrevistados dizem que fazem isso constantemente, que doar, que ajudar instituições de caridade, que ajudar pessoas que precisam é uma atividade regular dessas pessoas. 20% estão sempre ajudando quem precisa, fazendo doações para quem precisa. Eu achei essa pesquisa bastante interessante, porque hoje em dia, né, o mundo está digitalizado, né? Então a gente fala muito sobre criptomoedas, os números são desencontrados, mas há quem diga que pelo menos aí entre 5 e 10% da população mundial já utilizam criptomoedas. Então se a adoção de criptomoedas é tão grande, não seria de se estranhar que doações de dinheiro também fossem feitas por meio de criptomoedas. E essa pesquisa mostra que quase 1/3 da população já escolhe fazer as suas doações utilizando as criptomoedas. Isso pela transparência de todo o processo, a blockchain oferece essa transparência, pela responsabilidade das empresas que lidam com blockchains, aceitando doações por meio de criptomoedas e oferecendo dessa forma essa transparência para quem doou, né? Por empresas que fazem a sua prestação de contas também, mostrando onde o dinheiro foi gasto. Então, mais uma vez, a gente vê uma outra vertente da sociedade que sempre foi algo físico, né? A doação de roupas, a doação de remédios, a doação de produtos de limpeza, a doação principalmente sempre de comida, né, para as pessoas, mas a doação em determinadas crises, determinados momentos de necessidade de determinadas populações, sejam aqui do Brasil, sejam do exterior, a gente vê que nesse momento as criptomoedas também estão crescendo nesse tipo de doação, nesse tipo de trabalho filantrópico, né? E a gente fica feliz. Nós, entusiastas das criptomoedas, sabendo da importância delas para a sociedade, ficamos felizes e vemos que existe um motivo das criptomoedas serem adotadas, né? A transparência e a responsabilidade, a garantia que realmente o dinheiro que eu estou doando para uma entidade filantrópica está registrado publicamente, para não só eu saber que doei, mas para todo mundo saber que aquele dinheiro entrou na instituição de caridade. E se ele saiu, saiu para onde, né? Portanto, você que gosta de fazer doações para instituições de caridade, pergunte às instituições de caridade que você ajuda se eles aceitam doações também por meio de criptomoedas. Se eles aceitam, está aí mais uma opção para você fazer as suas doações. Se eles não aceitam ainda, fale sobre essa pesquisa para eles, compartilhe esse vídeo com eles,
Mostre que, mundo afora, cada vez mais as instituições de caridade estão possibilitando essa alternativa às pessoas, aos doadores, e que esses doadores estão se sentindo bastante satisfeitos quando tem essa opção de fazer doações de seu dinheiro a instituições de caridade utilizando criptomoedas. Bem, eu espero que este vídeo tenha ajudado você, tenha enriquecido você de um pouco mais de conhecimento sobre criptomoedas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles também entendam o quanto as criptomoedas vêm crescendo nesse segmento de filantropia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza, e deixe um comentário também abaixo do vídeo, o que você achou desse conteúdo, o que você acha dessa possibilidade de fazer doações utilizando criptomoedas. O meu nome, você já sabe, é Fábio de Lima, o nome desse canal é O Minimalista Cripto. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve!